Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito do Consumidor em Pauta, uma iniciativa da Comissão de Direito do Consumidor. Inicialmente, quero agradecer ao presidente Juliano Mandelli, da OAB de Santa Catarina, ao presidente da CAASC, Dr. Pedro Miranda, por esse espaço concedido para os advogados. Meu nome é Steph e hoje falaremos sobre um tema de grande relevância que tem atingido milhares de consumidores por todo o país, que é a lei do superendividamento. Para isso, recebemos hoje convidados especiais e o primeiro deles, Dr. Jason Gonçalves, advogado, professor universitário e ex-presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Dr. Marcos Antônio da Rosa, também advogado, ex-diretor do PROCON de Florianópolis, ex-secretário municipal de Assistência Social e atualmente vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Doutores, sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui conosco. Oi, Steph. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quem for ver em que horário a todos. Doutor Marcos. Uma boa noite, né? Boa tarde, bom dia, né? Doutor Steph, doutor Jason. Estamos aqui para contribuir no que for possível. Então, vamos começar. Gostaria primeiro que o Dr. Jason começasse falando, explicando para a gente o que é a lei do superendividamento e de que forma ela impacta a economia familiar e a dignidade da pessoa humana. Bom, então, antes de falar exatamente da lei, é importante que a gente defina, né, o que é o superendividamento, que é uma palavra longa e que muitas vezes as pessoas não sabem o seu real significado. O superendividamento é uma impossibilidade que a pessoa tem de pagar suas dívidas já assumidas, dívidas que já existem e dívidas também que ainda estão por vencer, aquelas parcelas que ficam durante muito tempo. A lei vai dizer, a lei que é a 14.181 de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, vai indicar algumas características para que a gente possa definir com precisão o superendividamento. Quais são essas características? Bom, primeiro que tem que ser uma pessoa natural. Diz respeito, portanto, apenas às pessoas físicas. As empresas, né, as pessoas jurídicas, não entram nesse conceito. Superendividado, portanto, só pessoa física. De boa fé, e que essa de boa fé significa dizer que essa pessoa não tem dívidas exageradas, com bens de luxo, né, com dívidas arriscadas, dívidas que assume sabendo que não vai pagar, vai lá e compra um carro muito caro sabendo que não tem condição de pagar, coisa desse tipo. Né? E que essa impossibilidade de pagamento precisa de uma forma ou de outra ser tratada e ser resolvida pelo ordenamento jurídico. Então, quando a lei do superendividamento ela foi, né, promulgada em 2021, entrou em vigor, ela vai dar um tratamento todo especial a essa pessoa. Essa pessoa que, por algum acidente da vida, esse é o termo utilizado, ela não consegue mais pagar suas dívidas. O que são acidentes da vida? Às vezes um divórcio, né, uma ruptura familiar, morte na família, né, pode acontecer, um desemprego, ou seja, a pessoa fez aquelas dívidas achando que iria pagar, mas por algum motivo ela acabou sendo impossibilitada. Então a lei vai fazer com que essa pessoa tenha um determinado tipo de tratamento para que essas dívidas sejam de alguma forma equacionadas, né, e essa pessoa mantenha o que a própria lei chama, né, que é a sua dignidade, a chamada o mínimo existencial. Ou seja, é reservar um valor para que essa pessoa possa continuar vivendo, né? Pagando suas contas necessidades básicas, como alimentação, muitas vezes aluguel, né? E por aí vai. Tá certo, doutor. Agora eu gostaria de perguntar ao doutor Marcos, quando falamos de superendividamento, a gente não está falando apenas de números de superendividados no Brasil, né? A gente fala de histórias de vida. Quais são os impactos psicológicos e sociais mais comuns que o senhor observa nos consumidores nessa situação? Como bem colocado já pelo Dr. Jason, existe a questão do estresse, a ansiedade, a sua sensação de impotência, né? E a questão da dignidade da pessoa humana, que você passa a não ter. Você não consegue honrar os seus compromissos, você não consegue uma situação de própria na família, você não consegue, né, conduzir a sua vida financeira, você não tem essa possibilidade. E você se vê num círculo vicioso que acaba trazendo um estresse, um impacto muito grande na vida de um casal, de uma família especificamente, não só de um casal, e isso acaba impactando de sobremaneira. A pessoa realmente ela passa a viver quase que à margem, porque eu não consigo me colocar e fazer mais nada por conta dessa situação. Sim, tá certo.
Gostaria de complementar, Não, doutor? então, como o doutor Marcos falou, é uma situação que a gente observa nas famílias, que isso, as famílias não conseguem mais ter dinheiro disponível, mesmo empregados, para fazer muitas vezes compras básicas, porque boa parte do dinheiro já está comprometido, por exemplo, com créditos consignados, com débitos automáticos em conta. Então é aquela situação em que o dinheiro entra na conta e imediatamente esse dinheiro é capturado, né, pelas dívidas que já existem. Então ela fica realmente numa situação de desespero. As pessoas buscam outras formas de pegar mais dinheiro porque estão precisando, só que o crédito formal também é impedido. Sim. Então, muitas vezes, elas acabam buscando, né, agiota, pessoas que emprestam a juros ainda mais altos. É uma situação realmente caótica, como diz o Dr. Marcos. Realmente. Doutores, eu gostaria também que os senhores falassem um pouco sobre as principais mudanças trazidas pela Lei 14.181 de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Explicar como funciona na prática o procedimento de repactuação das dívidas. Por exemplo, no caso de um consumidor que esteja superendividado com diversos credores e sem saber por onde começar a pagar. O que acontece se ele entrar com a ação de superendividamento? Qual é o papel do juiz nesse processo para organizar as dívidas e possibilitar que a pessoa retome a capacidade de pagamento de forma digna? Não sei se o Dr. Marcos quer conversar, mas se eu começar, eu diria o seguinte: existem duas etapas que podem ser separadas, vamos dizer assim. A primeira delas não envolve necessariamente o juiz, apenas para homologação posterior. Ele vai buscar muitas vezes o PROCON, né, tanto estadual como municipal, tem esse negócio, procura a universidade também, né, eu sou coordenador do escritório modelo lá da Universidade Federal. Então, eles procuram e a primeira coisa que tem que se fazer é verificar se de fato aquela pessoa está superendividada. Por quê? Porque o superendividamento exclui algumas dívidas que não são consideradas dívidas de consumo. Isso é importante também, né, esclarecer para a pessoa ficar ligada. Por exemplo, pensão alimentícia, que a gente estava conversando um pouquinho antes. Pensão alimentícia não entra nessa conta. Não é dívida de consumo. Locação não entra não entra também, porque é dívida de consumo. Se a pessoa tem uma casa financiada, financiamento também não entra, porque é uma dívida, um crédito com garantia real, né, que a gente chama. Então, assim, a primeira coisa é você fazer um quadro dessa pessoa para verificar se ela se enquadra dentro dos dispositivos da lei. Se ela se enquadrar dentro dos dispositivos da lei, aí vem uma questão que é chamar os credores e apresentar um plano de pagamento. O plano de pagamento é basicamente você chamar todos os credores e dizer: eu disponho de, sei lá, 70% dos meus rendimentos para pagar dívidas. Mas eu não posso dar 100% dos meus rendimentos para pagar dívida, porque eu tenho que manter o mínimo existencial. Então, vamos supor, né, é apenas um exemplo, que a pessoa mantenha lá 30 a 35% do seu rendimento para despesas livres e os outros 70% ou 60% seja comprometido com o pagamento de dívidas. Ele vai pegar todos os credores, boa parte deles instituições financeiras, né, na maioria das vezes, né, e vai dividir. E vai fazer um plano de pagamento em 5 anos. Mantendo o valor nominal, preservando a possibilidade, inclusive, de atualização da dívida, mas cortando juros, minimizando, enfim, um plano de pagamento possível. Né? E aí, chamando esses credores e havendo a concordância desse plano de pagamento, o juiz apenas homologa. Se não houver concordância, aí sim, né, que se vai para uma ação judicial e o juiz vai chamando os credores, apresentar o plano de pagamento e mesmo que os credores aí não concordem, vem uma decisão judicial, que se denomina de plano compulsório de pagamento. Não é mais agora um acordo, é uma imposição do juiz, preservando mais ou menos aquelas características que eu apresentei e que o plano de pagamento extrajudicial também já apresentaria. Complementando, assim, a ação judicial, no caso, né, o doutor explanou a situação de uma mediação. A ação judicial, como é uma ação nova e ainda é julgado pela Câmara de Direito Bancário, ainda existe uma certa, sei lá, resistência em como decidir uma situação dessa. O consumidor, ele apresenta o plano de pagamento e não havendo a concordância, né, como o doutor especificou, aí isso passa depois para uma decisão judicial. Assim, existe a ação, é uma ação, no momento, assim, por ser nova, eu vejo ela como muito complexa ainda, porque você tem que, as suas dívidas de consumo, dali você promover um plano de pagamento, não comprometendo
30%, hoje o mínimo pelo decreto seria R$ 600, mas já foi pior, que já foi 300, é uma situação muito complicada. E assim, ó, uma coisa que eu vejo, eu estou com 2 casos desse, é muito complexo de fazer. Porque assim, ó, o problema às vezes não é porque você ganha R$ 10.000 por mês e se vê um número. Não necessariamente você ganha R$ 10.000, mas você está comprometido com 8.000. E você tem que manter uma família, você tem que continuar trabalhando, você tem que se alimentar. Então, assim, ó, é uma ação nova, é complexa para fazer, porque exige um cálculo. E aí, como o doutor explicou, ela não havendo o acordo, né, PROCONs, juizados, né, o juizado especial ou qualquer uma outra situação, né, o juiz tem que homologar essa situação. E aí é que entra o plano de pagamento. Ora, eu determino, após o plano de pagamento, ainda acontece uma situação de que é possível o juiz determinar que em 90 dias a dívida só seja cobrada a partir de 90 dias, para que a pessoa tenha um respiro e dali possa iniciar o plano de pagamento. Certo. Doutor, complementando esse ponto, sempre tem uma discussão do mínimo existencial. Isso é complicadíssimo. Na sua visão, como esse conceito vem sendo aplicado nos tribunais e na prática das negociações? Existe um consenso sobre o percentual aplicado para esses casos de superendividamento? Não, porque assim, a situação, até cito por um caso que eu tenho, que a pessoa vai ficar com X valor. Então isso está acima do mínimo existencial. Mas assim, ó, nós voltamos na dignidade da pessoa humana. Ela precisa, assim, se manter. Tem pessoas que têm, assim, pelo fato de ficar acima do limite estipulado, né, ela não quer dizer que ela vai conseguir sobreviver com aquela situação. Então é uma situação assim, é mais humanizar aquela situação, né? Olha, eu sei que está acima do mínimo existencial, mas assim, eu já estou dispondo de 60% do meu patrimônio para conseguir pagar aquelas dívidas que eu contraí. Por N razões que eu contraí aquelas dívidas. Mas a pessoa não contraiu essas dívidas assim, aleatoriamente. Às vezes é por uma necessidade, a gente não sabe, assim. Então a coisa deveria ser um pouco mais humanizada. O mínimo existencial não, na minha visão, não deveria se prender a um valor, né? Ele deveria se prender a uma condição. Eu tenho essa condição de continuar me mantendo e mantendo os meus com X ali. Então a gente deixaria nessa aí. Mas é assim, ó, é muito recente essa situação da lei. Olha, complementando aqui o que o Dr. Marcos falou, o mínimo existencial, ele no projeto de lei original, essa lei 1481, havia um percentual fixado no projeto original que era de 30%, tá? E isso foi derrubado no Congresso Nacional quando a lei foi aprovada, e o texto que saiu é assim, preservando o mínimo existencial, nesse plano de pagamento, exige, preservando o mínimo existencial, segundo regulamentação, ou de acordo com a regulamentação. E aí veio a regulamentação, e a regulamentação foi muito complicada, porque a regulamentação, inicialmente, como o Dr. Marcos já anunciou aqui, fixava o valor de R$300 como mínimo existencial. É mais ou menos essa história, é o seguinte, se você ganhasse R$5.000 por mês, o plano poderia atingir até R$4.700. E você viveria, segundo o decreto, com R$300. E isso claramente atingiu o próprio objetivo da lei. Depois veio um outro decreto que não melhorou muito a situação, que dobrou esse valor. Aí agora o decreto que ainda está em vigor diz que é R$600. O que também não melhora a situação. Toda pessoa que está ouvindo isso, vendo isso, sabe que R$600 é um valor impossível de se viver e, portanto, quando se fala de mínimo existencial, que é uma dimensão material da dignidade da pessoa humana, isso não se enquadra. O que é que o judiciário vem decidindo? O judiciário vem ignorando o valor do decreto, dos R$600. Sim. Esse valor ele simplesmente desconsidera. Existem 3 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo questionando esse valor, mas não tem decisão em nenhuma delas. Ainda não houve decisão. Então, o judiciário finge que esse decreto não existe. E aí vai meio que caso a caso, ou dependendo do tribunal, você vai fixar um determinado percentual. O que o Dr. Marcos falou tem razão. A Secretaria Nacional do Consumidor fez um estudo antes dessa regulamentação primeira, alguns anos atrás já, falando sobre isso, porque o percentual, em vários lugares do mundo em que isso é aplicado, depende da renda. Então, o percentual para quem ganha R$20.000 é o percentual menor que preserva a dignidade da pessoa humana do que quem ganha R$3.000.
Então, mais ou menos, 3 mil, você tem pelo menos 50% para garantir o mínimo existencial, que é o valor do salário mínimo. Sim. Né? Mas para quem ganha 20 mil, você não precisa de 50%. Porque aí você comprometeria apenas 10 mil. Não, você pode viver com menos de 10 mil, mantendo o mínimo existencial. Então, isso dependeria, inclusive, da faixa de renda. Só que a gente não tem essa regulamentação no Brasil. Então, os tribunais vão, de uma forma ou de outra, também aplicando o conceito, no caso concreto, de acordo com as circunstâncias. O senhor tinha comentado sobre o PROCON. Tem alguma maneira de fazer essa situação da conciliação pré-judicial do superendividamento antes, sem entrar com uma ação? Isso. Acho que o Dr. Marcos vai poder responder isso melhor que eu, mas eu rapidamente diria que sim, tanto no PROCON municipal como estadual, você já pode buscar, eles têm inclusive sessões, dias em que eles atendem especificamente esse tipo de situação, que eles orientam a elaboração do plano de pagamento. Tem também um dispositivo que se chama Concilia CNJ, que algumas entidades estão aderindo, é uma espécie de aplicativo, em que você vai preenchendo os dados e esse aplicativo estabelece o cálculo, que é, como o Dr. Marcos falou, é difícil de fazer se você não tiver uma orientação, né, para fazer esse plano de pagamento. Então, assim, os PROCONs estão vinculados a isso, estão operando com isso, e portanto, estão fazendo a chamada fase pré-processual da lei. Doutor, assim, o PROCON, assim, eu saí do PROCON antes dessa situação, mas assim, hoje eu sei que o PROCON de Florianópolis, até porque um dos nossos integrantes da nossa Comissão de Defesa do Consumidor, o doutor Alexandre, o PROCON de Florianópolis faz esse cálculo ali e faz essa orientação e encaminha, né, a Defensoria Pública, qualquer dessa situação, até porque assim, a pessoa já está super endividada, é mais um complicador, né? Então assim, eles têm que buscar o PROCON e assim, a pessoa ela busca uma orientação, né, porque ela já tentou tudo, ela está comprometida financeiramente, ela não tem mais para onde recorrer, ela vai buscar o PROCON e aí o PROCON encaminha, esse cálculo é feito, né? Assim, é um cálculo realmente complexo que você analisa, tal. O doutor lembrou bem essa situação, né? O mínimo existencial, na realidade, hoje ele é um número ali, não exatamente uma fixação. Se eu vou partir daqui, se for acima disso, não tem a conciliação, não, muito pelo contrário. É porque a pessoa, como, né, foi falado, a pessoa precisa, ela se manter, ela precisa viver, ela precisa fazer tudo isso. E os PROCONs e essas conciliações que fazem, elas acontecem bastante. E estão ajudando muitas pessoas nesse caso. Certo, doutor. E um ponto essencial da lei é a educação financeira. Sim. De que forma prevenir o superendividamento? É que a educação financeira, ela deveria ser, sei lá, uma matéria de colégio, assim, né, na minha visão. Porque se você precisa... Nós viemos numa geração que, né, foi aprendendo na prática. E as pessoas com mais idade sempre fizeram. E assim, como a população está envelhecendo mais, tem muitos avós cuidando de netos e essa situação, ela vai se desenrolando e a pessoa não tem, às vezes, por onde buscar o filho, por N razões, vai buscar auxílio dos avós e de outras situações e a coisa vai complicando. E aí se chega numa situação dessa. Nós temos vários idosos hoje super endividados, com empréstimos, que normalmente a situação não era para eles. Era para ajudar um filho, para ajudar um neto, para pagar um colégio. E assim, ó, essa educação ela precisa vir da escola, realmente, né? Os PROCONs orientam bastante. Aqui nós temos esses órgãos, aqui em universidades, a federal né, faz esse tipo de trabalho, o próprio SESUS que faz isso. Né, estamos tentando na própria Comissão de Defesa do Consumidor da OAB elaborar cartilhas e qualquer situações para isso, né? Para auxiliar. Porque realmente assim, ó, é uma ação que chegou, ela vai atingir um número muito grande de pessoas, porque hoje boa parte da população está endividada. O superendividamento é uma questão, mas a endividada uma boa parte da população. E assim, ó, temos que usar as armas que no momento a gente tem. Então, com as universidades, então nós devemos procurar e orientar a população nesse caso, né? Eu diria que esse problema ele está dentro de um contexto que é um problema para que é uma explicação para muitos problemas que existem no Brasil, que é a questão da educação mesmo. Sim. Nós temos uma educação formal, ou seja, crianças, jovens na escola, com níveis bastante aceitáveis. Mas quando a gente vai observar
o que de fato aprendeu, o que esses jovens estão saindo da escola, com que tipo de conhecimento eles estão saindo da escola, a gente encontra um déficit significativo. Se a gente encontra déficit significativo nas mais diversas áreas, a gente também vai encontrar em questões básicas que são fundamentais para que a gente tenha educação financeira. Uma delas, por exemplo, é a gente dimensionar o que são juros ou o impacto dos juros numa prestação. De maneira geral, o consumidor brasileiro, ele conta pela prestação, o valor da prestação, ele não Sim. faz um cálculo relacionado a quanto de juros ele está pagando. Ele nunca né? sabe, não sabe nem o que seria o custo efetivo total, né, doutor? Na sua Exatamente, né, o custo efetivo daquela operação. Então, a gente tem um déficit importante. A educação financeira ela é absolutamente essencial, mas eu vejo com uma certa dúvida, porque é como se a educação financeira ela pudesse ser separada da educação de todas as outras matérias Sim, que nós da temos. educação curricular. Da educação curricular. Não precisa ter isso. Né? Eu costumo dizer assim, olha, saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás dizendo que cerca de 27% da população brasileira tem problemas de entendimento de texto. Né? Ou seja, é o que se chama dos iletrados, ou como alguns querem, analfabetismo funcional. Veja, isso é quase um terço da população brasileira que não consegue compreender um texto. Agora você imagina aprender operações que são razoavelmente complexas, como a aplicação de juros futuros, né? Então a pessoa pega e diz assim, vai pagar 5 anos, 3 anos num celular. A prestação é X. Quanto que ela vai pagar? Ela, na verdade, ela até pode fazer um cálculo 36 vezes X, rapidão, no próprio celular, ela já faz o cálculo, mas ela não sabe qual é o valor do produto e o valor dos juros que ela está pagando. Né? Então, a gente acaba, muitas vezes, se comprometendo com dívidas porque a gente não sabe sequer a nossa capacidade de pagamento. Né? Eu costumo dizer, olha, gente, a gente tem dificuldades, boa parte da nossa população, de entender palavras, de entender texto de português. Imagina operações matemáticas. Todas as vezes que a gente faz testes de português e matemática, os índices estão aí, a gente vê como há um déficit educacional no Brasil. E aí a educação financeira, que é absolutamente fundamental, entra nesse contexto também. Agora, que poderia ser uma matéria, ou pelo menos que teria conteúdos dentro de algumas matérias. Matemática, coloca educação financeira. Né? Português, coloca educação financeira. Ou seja, eles colocam um pouquinho de cada. Sem dúvida, é a possibilidade da gente tentar minimizar o superendividamento futuro, junto, obviamente, com a luta do consumismo, né? A gente precisa consumir menos. Sim, desculpa, doutor. Não, preservar as gerações futuras, né? Bem isso. Essa já era a próxima pergunta aqui, olhando para o futuro, o que ainda precisa ser feito em termos de políticas públicas, incentivos ou regulação para evitar que o superendividamento continue crescendo no país? Então, deixa eu só terminar o que eu falei, não vou me alongar muito, porque o que acontece é o seguinte, hoje nós vivemos uma sociedade consumista, em que boa parte da nossa identidade está vinculada ao que a gente consome, ao que a gente veste, ao que a gente usa, né? Enfim, ao que a gente compra. E isso, obviamente, é uma questão multifatorial e complexa, né? A gente não resolveria aqui nesse podcast, seria simples resolver, mas não é simples. Então, a lógica seria da gente cada vez mais lutar por educação das pessoas, para que as pessoas entendam quais são as suas reais necessidades. Porque a publicidade, o mercado, ele vai criando o que a gente chama de pseudo-necessidades. E é aí que a gente embarca. Né? A gente vai comprando coisas que a gente não precisa e comprando coisas que a gente não pode porque a gente deseja. Então, quando mistura desejo e necessidade, né, a gente chega a uma situação, muitas vezes, de endividamento acima do razoável. E isso é muito comum, especialmente entre jovens, né? E está ficando muito comum, como o Dr. Marcos falou, entre pessoas idosas, não pelo caráter de consumo das pessoas idosas, mas por ajudar pessoas da família que já se encontram em situação difícil. Então, isso obviamente cria uma questão complexa e os índices aí de endividamento das famílias, né, só crescem. Não, o doutor tocou exatamente isso, sim, muito pouco a acrescentar, porque o consumismo hoje eu preciso ter, né? Propaganda, o que me é fornecido, o que me é exposto, o que me é mostrado, e aí o jovem vai atrás e não tem aquela condição. A família, por consequência, acaba entrando naquela situação, nesse círculo vicioso, aí a coisa realmente vai desandar, aí realmente não tem. Né? É a educação. Doutores, muito obrigada pelos esclarecimentos, foi uma conversa muito rica. Estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast Direito do Consumidor em Pauta.
Fica o meu agradecimento ao Dr. Jason, ao Dr. Marcos, por contribuírem com as reflexões tão valiosas e por ajudarem a tornar esse tema mais acessível para todos nós. E a você que nos ouve, muito obrigada pela companhia. Se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos e familiares. Informação é uma ferramenta muito importante que transforma a vida das pessoas. Até a próxima!